Olá pessoal, tudo bem com vocês? O professor Ivan aqui. Vou trazer mais um vídeo para vocês sobre frações, tá? Esse conteúdo é para o sexto ano do ensino fundamental. Aqui mais especificamente a gente vai falar sobre soma e subtração de frações, tá? Então vamos lá. Primeira parte que a gente vai conversar é quando os denominadores das frações são iguais, tá? Então vamos lá. Você já tentou misturar água e óleo? Provavelmente você deve ter conseguido identificar esses líquidos no recipiente utilizado, pois o óleo e a água não se misturam. Na aula de ciências, a professora Karen fez esse experimento com os alunos. Observe as etapas, tá? Então, olha só. Ela pegou um copo de água, que é esse aqui, vermelho, que tem um corante, e o amarelinho é o copo com óleo de soja. E aí ela pegou e derramou esses dois nesse vidro maior aqui. Então vocês observem que tem a água que ficou por baixo, que é o vermelho, e o óleo ficou por cima, que é o amarelinho, né? Então como é que a gente vai determinar o volume total que ficou na vasilha maior, né? Então observem que o copo de água, né, que é o copo vermelho, ele tem 5 dozeavos de água, tá? E o copo de óleo tem aqui, ó, 3 dozeavos de óleo. Então, se eu quero obter o volume total, basta eu somar esses dois valores, certo? Então, a conta que eu vou fazer é essa aqui, ó. 5 dozeavos mais 3 dozeavos, certo? Então, nós temos aqui ó, o amarelinho 3 dozeavos, o vermelhinho 5 dozeavos, o total, então, né, se a gente contar aqui, ó, esse vidro ele está graduado, observem que ele está dividido aqui, ó, cada risquinho desses, né, é uma unidade, então aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, então o vermelho ocupou 5 de um total de 12, né, se vocês contar aqui tem 12, e o amarelinho usou 3 de 12, então se eu juntar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos 5 com o 3. Eu vou ter 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de um total de 12. Então, a fração fica 8 sobre 12. Ou seja, quando eu tenho uma soma com denominadores iguais, olha só, basta eu somar os numeradores, 5 mais 3 que dá 8, e eu mantenho o denominador igual, tá? Então é esse o processo. Isso vale tanto para a soma quanto para a subtração, né? Se fosse um sinal de menos aqui, ó, a única diferença seria que ia ficar 5 menos 3, né? Mas o jeito de fazer a conta é exatamente o mesmo, tá? Bom, agora vamos determinar a fração do recipiente que ficou sem líquido, né? Para isso, a gente vai calcular o resultado de 12 dozeavos, né? 12 sobre 12 menos 8 dozeavos. Por quê? Olha só. Observem que aqui, ó, por que ele tá usando aqui, ó, 12 sobre 12, né? Porque eu quero saber exatamente a quantidade que ficou sem líquido, ou seja, eu vou pegar o volume todo, que é exatamente 12 sobre 12, né? Que seria se tivesse tudo cheio, e eu vou retirar 8 sobre 12, que é a parte que tem líquido, tá? Então, fazendo isso, o que que a gente obtém? Então, olha só. A parte que vai ficar sem o líquido é exatamente essa partezinha de cima aqui, ó, que foi o quê?
pegar o 12 sobre 12, que é o volume todo, e retirar o 8 sobre 12. Então, basicamente, eu vou fazer 12 menos 8, que dá 4. E o denominador, como é igual, ele se mantém. Tá? Então, a parte que está sem líquido aqui é 4/12. Então, aqui, para deixar bem destacado, tá? Isso aqui, ó. Opa! Em uma adição ou subtração de frações com denominadores iguais, adicionamos, se for uma soma, né? Ou subtraímos, se for de menos, os numeradores e mantemos os denominadores, tá? Muito cuidado aqui, ó. Acontece muitos erros por parte dos alunos aqui. A gente tem que manter o denominador auxiliar. Olha só, é igual, ele continua igual. Acontece muitos erros de alunos que fazem, se for uma soma, somam, ou se for uma subtração, subtraem esses valores, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que manter ele. Aqui, só uma curiosidade, né? A gente utilizou 12 sobre 12 ali para fazer a conta. Mas 12 sobre 12, olha só, é a mesma coisa que 1, né? Por que 1? Porque é como se eu estivesse pegando o recipiente todo cheio, ou seja, ele está inteiro cheio, ele é um recipiente inteiro cheio. Por isso que tem 1 aqui, tá? A gente apenas usa o 12 sobre 12, justamente por quê? Porque aí o denominador fica igual, tá? Eu poderia fazer essa conta também dessa forma aqui, ó, fazer aqui do ladinho. Eu poderia fazer 1 menos 8 sobre 12, tá? Só que como é que eu vou fazer essa conta aqui, ó? Porque essa conta aqui, o denominador aqui, como não tem, é 1 também. Então aqui os denominadores ficam diferentes, ó. Então a gente já usa 12 sobre 12 para o denominador ficar igual, tá? Então 4 sobre 12. Ok, tranquilo? Então, primeira parte é isso aí. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo sobre frações, agora a gente vai falar da adição e da subtração de frações com denominadores diferentes, tá? O que a gente tem que fazer quando os denominadores são diferentes? Ok? Porque até agora a gente aprendeu a fazer a conta quando os denominadores são iguais, certo? Então observem só. A professora Karen fez outro experimento na aula de ciências para mostrar aos alunos que também há líquidos que se misturam. Para isso, ela utilizou 3 recipientes idênticos, 2 deles com marcações que dividem suas capacidades igualmente e outros sem marcações. Então, olha só, 3 recipientes, 2 marcados e 1 sem marcações. Então, aqui no vermelho tem 5/12 de água. Aqui no verde temos 2 nonos ocupados com suco de limão. E o terceiro que está vazio. O que ela fez então? Ela pegou esses 2 copos, o com água e o com suco de limão, e derramou no outro recipiente. Como a água e o suco de limão se misturam, o que aconteceu? Virou um líquido de uma cor só, não tem divisão. Então, eu quero saber agora qual foi o volume ocupado nesse sólido aqui, nesse recipiente aqui. A conta que eu vou fazer então, já que eu quero saber o volume total ocupado, é uma conta de mais. Eu vou fazer 5 sobre 12 mais 2 nonos, certo? Bom, então olha só. Como os denominadores aqui não são os mesmos, né? Aqui é 12 e aqui é 9, a gente vai fazer o quê? A gente não pode somar do jeito que está. A gente só pode somar quando os denominadores forem os mesmos. Então, a gente vai procurar frações equivalentes, tá?
a essas frações, equivalentes, uma fração equivalente ao 5 sobre 12 e a outra fração equivalente ao 2 sobre 9, tá bom? E aí sim, a gente vai procurar, mas a gente vai procurar qualquer fração equivalente? Não, a gente vai procurar frações equivalentes que os denominadores sejam iguais, porque aí sim eu posso somar elas, tá? Então, vamos lá. Olha só como foi o processo aqui. Só apagar esse monte de risco. Vamos lá então. Vou encontrar a fração equivalente aos 5 dozeavos, tá? Aqui, ó, nesse primeiro pedaço. Então aqui, multipliquei por 2 em cima, multipliquei por 2 embaixo, ó. Então 5 vezes 2 deu 10. 12 vezes 2 deu 24. Vou fazer a mesma coisa aqui no 2 nonos, ó. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4. 9 vezes 2 dá 18. Ainda não tenho denominadores diferentes. Aqui ficou 18, lá ficou 24. Vou fazer de novo esse processo. Se aqui eu multiplicar em vez de 2, eu vou multiplicar agora por 3 em cima e 3 embaixo. 5 vezes 3 dá 15. 12 vezes 3 dá 36. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar e vou multiplicar por 3 aqui, ó. Tá? 2 vezes 3 dá 6. 9 vezes 3 dá 27. Ainda não está igual aos denominadores. Para isso, vou continuar fazendo esse processo até achar frações cujos denominadores são iguais. Então, eu vou pegar essa aqui agora e vou multiplicar por 4. 2 vezes 4 deu 8. 9 vezes 4 deu 36. Então, olha só, agora sim, aqui eu tenho 36 no denominador e aqui eu também tenho 36 no denominador. Então, eu posso somar essas duas frações, certo? Então, olha só, como o 5 sobre 12 é igual ao 15 sobre 36 e o 2 sobre 9 é igual ao 8 sobre 36, eu vou fazer a soma de quem? Do 15 sobre 36, tá? Com o 8 sobre 36. Mantenho o denominador, que é o 36, e somo os numeradores. 15 mais 8 dá 23. Tá? Então é isso aí. A mistura de água com suco de limão ocupa 23/36 avos da capacidade do recipiente. Tá? Então vejam só. Sempre que os denominadores não forem diferentes, a gente vai fazer esse processo, tá? Tanto para a soma quanto para a subtração. Sempre procurar frações equivalentes até encontrar frações que tenham os mesmos denominadores, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, olha só. Um exemplo aqui com subtração. Para realizarmos, então, subtração de frações com denominadores diferentes, podemos utilizar a mesma estratégia. Por exemplo, olha o cálculo do 4/5 menos o 2/3, tá? Então, o 4/5 e o 2/3 eu não posso sair fazendo a subtração do jeito que está, porque o denominador é diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar frações equivalentes ao 4/5. Se eu multiplicar o 4/5 por 2, quem que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 8 sobre 10. Se eu multiplicar o 4/5 por 3, quem que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 12 sobre 15. Ok? Agora o 2/3, olha só. Se eu multiplico por 2, eu encontro 4/6. Se eu multiplico por 3, eu encontro 6/9. Se eu multiplico por 4, eu encontro o 8/12. E se eu multiplico por 5, eu encontro 10 sobre 15. Então, olha só, consegui encontrar frações com o mesmo denominador. Ó, aqui tem 15 no denominador e aqui também tem 15 no denominador.
Então, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração equivalente ao 4/5, que é o 12/15, menos a fração equivalente ao 2/3, que é o 10/15. 12 menos 10 fica 2. E embaixo o 15, nós mantemos ele, tá? Então, em uma adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, podemos obter frações equivalentes a elas com denominadores iguais e realizar a adição ou a subtração com essas novas frações obtidas. Ok? Aqui agora fica algumas atividades, tá? Para vocês estarem realizando. Tá? Algumas bem simples aqui de cálculos e alguns probleminhas também. Tá? E aqui embaixo uma outra atividade. Tem um pequeno texto aqui contextualizando um pouquinho sobre os tributos no Brasil. Tá? Vocês podem estar lendo aí. E depois também algumas questõezinhas referentes a esse texto. Ok? Toda essa atividade foi retirada aqui do livro Matemática, Realidade e Tecnologia, da FTD. Ok? Obrigado, pessoal, pela atenção.